Ok, pessoal. Bom, avaliação de impacto ambiental e compensação. A compensação nós vamos tratar de uma forma mais, vamos apenas pincelar ao final da apresentação em relação à compensação. É um tema complexo, envolve diversas variáveis, nós vamos passar uma ideia geral. Vamos priorizar nessa apresentação a parte da avaliação de impacto ambiental. Bom, essa etapa da avaliação é uma das mais importantes dos estudos ambientais, sem dúvida. Por quê? Porque é neste momento que a gente determina quais impactos vão ser gerados ao patrimônio espeleológico, né, num contexto de licenciamento ambiental, um empreendimento que vai ser implantado, em quais cavidades, né, esses impactos poderão ser gerados, se esses impactos são reversíveis ou irreversíveis, se é possível controlar esses impactos ou se será necessário realizar a compensação espeleológica, porque os impactos são de ordem reversível, né, quando é esse cenário. Ou seja, a avaliação de impactos ambientais, ela define o futuro do empreendimento, ela define os próximos passos que serão tomados no contexto dos licenciamentos, e até mesmo a viabilidade dos empreendimentos, ou a necessidade de alterar algum projeto em função dos impactos previstos. Bom, então nós temos aí dois elementos muito importantes quando nós falamos em avaliação de impactos. O primeiro é o seu papel como instrumento de gestão ambiental, né, na análise de um cenário futuro, impactos potenciais eles são estabelecidos. E o segundo em relação à abordagem multidisciplinar, né? Integrar diversas áreas do conhecimento é muito importante. Integrar todos que estão trabalhando ali nos estudos ambientais de um determinado empreendimento também é muito importante nesse momento. Então, a interação entre os saberes, ela possibilita interpretações mais completas, né, mais fiéis. E a espeleologia, às vezes separada dos demais estudos, não é uma boa ideia, né, nesse sentido. E geralmente, esse é o rito, né, geral, a espeleologia é feita de forma separada, mas é muito importante buscar essa integração. Bom, vamos passar então para algumas definições importantes para a gente discutir os impactos ambientais. Primeiro, o conceito de impacto ambiental. A resolução CONAMA 1 de 86, em seu artigo 1º, define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Então, esse é um elemento muito importante, são alterações resultantes de atividades humanas, que podem causar, né, diversos tipos de intervenções. Bom, o impacto ambiental, como coloca o Sanches para a gente, ele é claramente resultado de uma ação humana, que é a sua causa. Então, não se deve confundir causa com consequência, né? O impacto ambiental, ele é a consequência de uma ação humana. Então, e nesse sentido é muito importante a gente considerar os aspectos ambientais. O que são os aspectos ambientais que nós vamos estar comentando aqui ao longo da apresentação? São elementos oriundos das atividades, e os aspectos ambientais é que podem causar os impactos ambientais. Por exemplo, a construção de uma estrada, né, é uma ação humana. Ela pode emitir particulado, que no caso é um aspecto ambiental. E essa emissão de particulado pode causar alteração da qualidade do ar, que seria o impacto ambiental, né, inclusive em cavernas, nesse caso. Então, a avaliação de impactos, esse é o rito principal. Nós temos as ações, as atividades previstas, né, num cenário futuro de um determinado empreendimento. A partir dessas atividades, nós vamos pensar os aspectos ambientais, esses elementos que essa atividade pode lançar no meio e como esses aspectos ambientais podem, se esses aspectos ambientais, na verdade, podem gerar impactos ambientais. No nosso caso aqui, a gente está discutindo sobre o patrimônio espeleológico. Bom, é importante também a gente
ter em mente a questão da vulnerabilidade. Nós gostamos muito de trabalhar com essa ideia. O que é a vulnerabilidade? A susceptibilidade a danos devido à sensibilidade ou exposição de um sistema às pressões ou perturbações. Então, quanto maior a vulnerabilidade de um determinado meio, e maior a pressão imposta pelo projeto e, consequentemente, a emissão de, né, na verdade, a geração de aspectos ambientais, maior tende a ser o potencial de impacto desse ambiente, né, na verdade, desse projeto. E a vulnerabilidade, ela vem muito de uma análise caso a caso. Então, tem características que tornam, por exemplo, uma caverna mais ou menos vulneráveis, né, a um determinado aspecto ambiental. Uma caverna, por exemplo, mais vulnerável à alteração da integridade física, não necessariamente ela é altamente vulnerável à alteração da dinâmica hídrica. Então, tem características que vão definir quão uma caverna é mais ou menos vulnerável a um determinado aspecto ambiental. Ter isso em mente para pensar impacto ambiental potencial, eu acho que é muito importante. Bom, quais são as etapas gerais da avaliação de impacto? Falando aqui de um cenário, né, em que a gente está avaliando impacto sobre o patrimônio espeleológico. Então, a primeira etapa de fundamental importância é o entendimento do projeto, o entendimento dos objetivos do projeto, as estruturas que vão ser implantadas ali, quais as atividades elas vão ser promovidas nesse espaço, né, e em que fase também. O empreendimento ele tem diversas fases, né, de implantação, de operação. Então, o elemento temporal também ele é muito importante, né? Com o tempo, os aspectos e impactos eles vão se interagindo e a gente pode ter um cenário muito diferente do cenário inicial. Da mesma forma que entender, compreender o projeto, é muito importante espacializar essas estruturas, atividades, os aspectos ambientais. A avaliação de impactos do ponto de vista espacial, ela é muito importante. Então, entender onde exatamente vão ocorrer, né, essas atividades, serão gerados esses aspectos ambientais, e comparar esse cenário com o cenário de inserção das cavidades ali do entorno, né. O estudo das cavernas, da mesma forma, é ele que vai trazer as características das cavernas. Então, são características mínimas para eu entender um pouco a vulnerabilidade. É aí que a gente vai cruzar as informações, né? Entender a dinâmica da caverna para ver como ela está mais ou menos vulnerável a um determinado aspecto ambiental. A partir daí, definir os impactos potenciais, classificar os impactos, né? Existem diversos tipos de classificação de impactos, a reversibilidade é um deles, a intensidade, a magnitude desses impactos, a sinergia e, por fim, avaliar se os impactos, né, se eles são, quais são as medidas de controle importantes, necessárias para evitar que esses impactos ocorram, se for o caso, ou, se não, quais cavernas estariam sujeitas, de fato, a uma intervenção de ordem negativa e irreversível, né? E da mesma forma, uma vez que a gente define uma amostra de cavernas que pode ser potencialmente impactada por um empreendimento, a gente define, então, os controles ambientais e também a gente pensa acerca dos monitoramentos, né, que são necessários para acompanhar essa questão dos impactos ambientais na área de estudo. Bom, aqui é só para exemplificar para vocês que a avaliação de impacto, ela pode, se ela for realizada de uma maneira mais simplória, né, tem diversas formas de se fazer uma avaliação de impacto, obviamente, mas quanto menos elementos nós consideramos nessa análise, há uma maior chance, um maior risco da gente realizar interpretações equivocadas, né, em relação aos impactos que serão gerados, numa etapa que é de fundamental importância para o projeto. Então, aqui um exemplo, né, um cenário fictício, essas bolinhas amarelas são as cavidades, aqui em vermelho
é a área do futuro empreendimento, né, onde um determinado empreendimento vai ser implantado. Bom, se eu não conheço nenhuma informação das cavernas, eu tendo a pensar que as cavernas mais próximas, elas estão mais vulneráveis, elas vão sofrer talvez um grau de impacto muito maior a partir desse empreendimento do que, por exemplo, essa caverna aqui que está mais distante, né? Isso sem conhecer nenhuma característica dessas cavidades. Mas a partir do momento que eu vou avaliar, por exemplo, a dinâmica de circulação dos ventos, a questão do tamanho das entradas, da fragilidade ambiental dessas cavidades e também da questão da dinâmica evolutiva hídrica dessas cavernas, a gente pode, na verdade, ter um outro cenário em mente. Então, por exemplo, no primeiro momento, uma caverna que foi apontada como mais distante e menos vulnerável a impactos ambientais, pode ser, como nesse exemplo aqui, uma cavidade que tem um rio subterrâneo, e esse rio subterrâneo, ele tem as suas nascentes associadas justamente à área onde um empreendimento vai ser implantado, ou seja, ele é uma caverna com potencial altíssimo de ser afetada por esse empreendimento. Então, é só para exemplificar a importância de levantar dados, levantar informações sobre as cavernas para fazer a avaliação de impacto. Então, aí a gente está falando de dois elementos muito importantes, né, para avaliação de impacto, que é entender muito bem as futuras instalações e atividades que vão ser implantadas e considerar a vulnerabilidade espeleológica, né, que parte do conhecimento das cavernas alvo da análise. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de consequências de aspectos ambientais, né, apenas para ilustrar, né, em determinados empreendimentos. Então, num cenário, por exemplo, em que há carreamento de sedimentos para dentro da cavidade, a gente tem alteração da dinâmica sedimentar, da composição sedimentar nessa cavidade. Nos casos, por exemplo, de colapso, né, de partes da cavidade, devido à emissão de vibração, também a gente tem alteração da integridade física da caverna. Quando nós temos, por exemplo, material vegetal, que é um recurso trófico, né, importante para a fauna cavernícola, como já foi comentado, recoberto por poeira, a gente pode ter, a gente pode estar inviabilizando, né, o uso desse recurso, a disponibilidade desse recurso trófico para a fauna. Então, muitas vezes não se sabe da existência de cavernas e os impactos ocorrem, né, mas aí é um cenário em que o impacto ele já ocorreu, né, a gente está falando principalmente aqui de impactos potenciais, esses impactos, eles também podem ser oriundos de controles ambientais quando eles pecam, né? Na verdade, eles não são realizados, quando esses controles ambientais não são devidamente realizados. Bom, vamos passar então um pouquinho agora para exemplificar alguns aspectos ambientais e quais características interferem na maior ou menor vulnerabilidade do patrimônio espeleológico a determinados aspectos ambientais. Só para exemplificar um pouco. Por exemplo, a alteração dos níveis de vibração, né? Faz muita diferença levar em mente qual que é a fonte emissora dessa vibração, dessa emissão sísmica. São desmontes de rocha, é a operação de maquinários, é o tráfego de veículos. Isso, o próprio documento do SECAV, ele faz essa distinção, né? E isso é importante de se considerar na hora de avaliar a questão das vibrações. Da mesma forma, a distância entre a fonte e a cavidade, a atenuação física do terreno, então eu tenho algum tipo de barreira geológica ou topográfica que pode interferir em como essas ondas sísmicas vão se propagar pelo terreno, isso é importante. Fragilidade geotécnica da caverna, né, em relação especialmente às descontinuidades estruturais. Então, esses fatores vão influenciar na questão da vulnerabilidade. No caso de emissão de material particulado, né, o material particulado, em geral, ele é um dos principais problemas dos empreendimentos em relação a controle. Então, entender a dinâmica de circulação dos ventos é muito importante, entender quais são as áreas fontes, as áreas dispersoras de poeira, como que ocorre essa circulação na área, essa poeira pode chegar a adentrar as cavidades ou não. Então, é um elemento chave, barreiras topográficas ou vegetacionais que podem bloquear, né, a emissão desse particulado. No caso do particulado, o agente que a gente trata é o vento, né, então
é o principal agente que vai transmitir esse material até as cavidades, a distância entre a fonte e a caverna e o tamanho das entradas, né, que é a porta de entrada, diz, desse material para dentro da caverna. Então, alguns elementos que podem ser utilizados para essa avaliação. Interferências no escoamento superficial pluvial. Então, no caso de empreendimentos posicionados a montante das cavernas, né, o risco ele é mais alto. Então, nesse caso também o gradiente hidráulico, né, se eu tenho uma inclinação do terreno que vai tender a direcionar esses fluxos para o entorno das cavernas, isso é importante de ser considerado. Se as alterações previstas, elas ocorrem em área de recarga da cavidade, né, isso também é importante de ser considerado. Bem, diante de tanta informação, né, que a gente tem que avaliar, sempre avaliando os critérios físicos, a gente também tem que pensar na questão da estruturação da fauna dentro da caverna, né? Muitas das vezes os impactos que a bispeleologia elenca nesses casos são impactos relacionados às estruturas mesmo físicas ali que estão acontecendo no entorno daquelas cavernas. Então, por exemplo, se existe cavernas que estão com muito pó dentro delas e aquilo está recobrindo recursos, né? Recobrindo fontes importantes de recursos alimentares para a fauna. Se a gente observa qualquer alteração nos hábitats, nos microhábitats que estão dentro das cavidades, que são importantes, né, para a fauna cavernícola ali dentro. Também a questão dos ruídos ambientais, que apesar da gente não ter, né, muito descrito assim, qual que é o nível de ruído aceito por grupos da fauna específicos, a gente entende que ruídos ambientais são grandes afugentadores de fauna, né? Então a gente não pode deixar de pensar que esses aspectos, muitas das vezes, eles causam uma alteração nessa estruturação da fauna dentro das cavernas. Pode passar, Tati. Ok, aqui só comentando. Pode continuar. Comentando aqui, então, alguns fatores de risco, já foi mencionado, só reforçando fatores de risco em relação à avaliação de impacto. Então, proximidade entre a caverna e o empreendimento, obviamente, cavernas mais próximas, elas podem estar mais sujeitas a alterações, os controles ambientais, muitas vezes, eles têm que ser mais intensificados. Empreendimentos situados a montante de cavidades, conforme nós já comentamos aqui, com o exemplo do ponto, né, um exemplo hipotético, o ponto em amarelo seria uma cavidade, e aqui, né, todo o material carreado para a direção das cavidades. Então, mesma forma, intensificar controles no caso de empreendimentos situados a montante. Cavernas em rota de escoamento superficial pluvial ou drenagens também eleva o risco, né, dessas cavernas serem afetadas. A água, ela pode estar sendo drenada de uma área muito distante, muito longínqua, quando a gente tem cavernas com fluxos de drenagem. Então, isso deixa um pouco mais complexa a análise também. Então, e deixa a caverna também, querendo ou não, mais vulnerável. Bom, então, implicações gerais do estudo de avaliação de impacto. Através desses estudos, nós conseguimos definir as cavernas sujeitas a impactos potenciais e até mesmo a viabilidade do projeto, a necessidade de eventuais alterações no projeto. Definição da amostra de cavernas para os estudos seguintes, né? Cavernas que, por exemplo, vão necessitar de um requerimento de supressão ou de intervenção, elas têm que passar pelos estudos de relevância, como já foi comentado, compensação. Então, vai definir essa amostra. Vai também estabelecer os controles ambientais necessários, de acordo com os impactos ambientais que foram levantados, os potenciais, e definir também os monitoramentos, né? Quais monitoramentos seriam mais indicados, de acordo com os impactos potenciais previstos. Bom, diante disso tudo, né, quando a gente chega num resultado em que aquelas cavidades elas vão ser,
né, impactadas negativamente e irreversivelmente, diante do licenciamento espeleológico, é necessário que o empreendedor faça a compensação espeleológica, né? Ou seja, a gente precisa de realizar as análises de relevância para avaliar qual que é a relevância daquela caverna que vai ser impactada irreversivelmente, e também das cavernas que vão ser utilizadas como compensação. Pode passar. Então, num cenário em que cavidades de máxima relevância vão ser impactadas pelo empreendimento, não tem como. A gente vai falar com o empreendedor que ele não pode impactar aquela caverna nem a sua área de influência, né? No entanto, quando a gente trabalha com cavidades de alta, média e baixa relevância, existe a possibilidade de se intervir naquelas cavernas diante da compensação. Portanto, a gente faz a análise da relevância, e aí, né, voltando um pouquinho lá na palestra de relevância, quando o André comentou, se eu vou impactar uma cavidade de alta relevância, então eu tenho que estabelecer cavidades 2:1 como testemunho. Então, 2 cavidades de alta têm que ser preservadas para aquela cavidade de alta que está sendo suprimida. E aí, nesse caso, a gente faz os estudos de similaridade, né, que a gente vai fazer a comparação dos atributos de relevância que foram verificadas tanto nas cavidades testemunho, que vão ser utilizadas como testemunho, quanto na cavidade que vai ser impactada, para garantir que aquela cavidade seja testemunho e que vai ser preservada permanentemente. Nesse sentido, o licenciamento ambiental, o próprio licenciamento ambiental estadual, ele é responsável por garantir essa compensação. Então, a gente faz os estudos todos de similaridade, né? A gente sabe que não existe duas cavernas iguais, então aquilo vai depender muito do que foi verificado dentro dessas cavernas, principalmente, né, nos atributos de relevância. E a gente apresenta ao órgão ambiental um estudo de compensação, que seria a área que vai ser delimitada com as cavidades testemunho. Mas e aí, se o empreendedor não tem cavernas na área dele que possam ser utilizadas para compensação? Bom, se ele não tem cavernas para ser utilizadas para compensação, ele tem que buscar o SECAV, né? Existe uma outra maneira de compensação, que são essas outras formas de compensação, e aí ele vai assinar um termo de confirmação, né? Esqueci o termo, mas ele vai assinar um termo junto ao SECAV em que ele vai garantir a preservação, seja de outras áreas em outra litologia, ou cavernas em outras litologias, seja de regularização fundiária, parques, né? Muitas das vezes os empreendedores compram áreas com diversas cavidades para fornecer como compensação para aquelas cavernas que eles estão impactando. E é isso. Assim, então, cavernas de alta relevância, ou você compensa 2:1 dentro do estado, dentro da mesma litologia, ou você vai para o SECAV buscar outras formas de compensação. Pode passar. Bom, bem rapidamente foi isso, né? A gente comentou a questão do impacto. Acho que a gente já pode ir para as perguntas. Obrigado, Tati. Obrigado, Lígia. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que a gente trouxe lá de trás, mas é mais pertinente a essa palestra, da Tati B. Se uma caverna já é testemunho por compensação de outra que foi impactada, isso fica registrado onde? Para não ser alvo de outro licenciamento e permitido novo impacto, por exemplo. Bom, se eu não me engano, no CANIE consta que trata-se de uma cavidade de testemunho, se eu não me engano, né? Porque as cavidades, como medidas, como condicionantes, na verdade, da licença, em geral, as cavidades estudadas, elas têm
obrigatoriamente que serem cadastradas no CANIE. E o CANIE, ele tem um espaço de registro com todas as informações das cavernas cadastradas e tem um espaço também para comentação, cavidades e testemunho. Não sei se isso é devidamente atualizado pelos órgãos, né, conferido, checado pelos órgãos ambientais licenciadores, talvez seja um item importante para, né, ser ser colocado à disposição de todos de uma forma mais né, fácil para consulta e correta, né? Ok, obrigado. Ana Carolina Nunes Amaral. A avaliação da vulnerabilidade deve ser feita apenas para a área da caverna ou também para a região de influência? Então, na verdade, essa análise de vulnerabilidade é uma forma como nós gostamos de trabalhar, né, internamente, assim, não sei se tem que colocar que ela deve ser feita assim, né, tem várias formas de ser realizada a avaliação de impacto, essa é uma delas, né, a forma como nós, em geral, realizamos. A vulnerabilidade tem que considerar tanto cavernas quanto a área de influência. Os impactos potenciais têm que focar tanto nas cavernas quanto em sua área de influência. Ambos são alvo das investigações, ambos são importantes nessa avaliação. Ok, uma pergunta do Rodrigo Lucas. Cavidades de baixa relevância e cavidades suprimidas devem ser cadastradas no CANIE? Boa pergunta. Eu acredito que sim, só que um problema, talvez, do CANIE é porque muitas pessoas cadastram apenas o nome da caverna e a coordenada. E aí a gente não consegue ter acesso às demais informações, como tamanho. É muito raro a gente conseguir dados no CANIE com acesso com informações espelhométricas, por exemplo. Eu acho que seria fundamental, né, uma vez que você cadastra a caverna no CANIE, informar o tamanho, informar se é uma cavidade de baixa relevância e todas as informações disponíveis, né, nos estudos espeleológicos sobre as cavernas. Excelente, obrigado. O Carlos Silva Júnior. Em relação à cavidade localizada a montante do empreendimento, qual mitigação seria necessário realizar? A cavidade situada a montante ou o empreendimento situado a montante? A cavidade a montante do empreendimento. Ou seja, a princípio então, ela não seria impactada, né? Por alguns fatores. Ela talvez seria menos vulnerável a alguns aspectos, como, por exemplo, a questão da interferência no escoamento superficial pluvial, né? Obviamente, se a caverna está a montante do empreendimento que está gerando aqui alguma alteração nos fluxos de drenagem, ela não seria afetada por esse aspecto, mas ela pode ser afetada por vibração, por exemplo, né, pela geração de material particulado. Então, assim, mais uma vez, é muito variável. As interpretações, elas não são diretas. Não é se está montante ou está jusante, então eu talvez vou ter isso. Não, você tem que considerar todas as atividades previstas no meio, todas as características da caverna, para pensar quais aspectos ambientais vão ser gerados e aí os impactos potenciais de acordo com essa maior ou menor vulnerabilidade das cavernas. Ok, obrigado, Tati. Tem uma pergunta de um grande conhecido nosso, o Gustavo Soares. Poeira em cavernas. Poeira em cavernas, 2 pontos. Aspecto ou impacto ambiental da atividade poluidora? Por que é dada tanta importância ao impacto da poeira na fauna cavernícola e quase nenhuma importância do impacto na fauna no ambiente externo? Boa pergunta. Excelente pergunta. Vou te trazer para a discussão. A poeira em si é um aspecto, né? A poeira em si é um aspecto. O que ela causa na caverna é o impacto. E aí a Lígia vai responder em relação à parte da fauna. Normalmente a gente atrela, né, o aspecto da deposição de poeira ao impacto de alteração na estruturação da fauna.
porque muitas das vezes a poeira ela causa consequências que vão alterar a estruturação da fauna. Por que que isso, às vezes, dá muita importância para a fauna e não dá importância para o aspecto externo, né? Muitas das vezes, a gente está trabalhando com animais muito específicos, né, que precisam daquela disponibilidade de recursos, ou que precisam daquele microhábitat estável, sem aquele material externo. Né? Então, a gente entende que a fauna cavernícola, né, cavernícola de fato, é uma fauna bem vulnerável a esse tipo de impacto. Só que tudo depende, né? Depende da quantidade de material, de poeira, material depositado lá dentro. Às vezes aquela poeira ela vai ser lavada na estação úmida, por exemplo. Né? Às vezes ela vai sair da caverna, depende da dinâmica da cavidade. Então, a gente tem que ter um contexto mesmo geral para tentar verificar se aquele impacto realmente é algo que vai ser decisivo ali para a fauna da caverna. Ok. Eu queria complementar rapidinho. Pode falar. Só porque essa questão da poeira é realmente um tema muito, muito polêmico, delicado. Né? Eu acho que delicado. A gente precisa, de fato, talvez, né, discutir mais em relação a isso, mas eu acho que no primeiro momento, como a Lígia colocou, de fato a gente tem que considerar as possibilidades, né, a gente está tratando do cenário potencial em geral, então assim, a poeira pode afetar, ela pode trazer um dano, né, uma alteração, prejudicar a dinâmica cavernícola? Pode. Ela vai fazer isso? Não necessariamente. Né? Eu acho que os monitoramentos, que são o próximo tema, eles ajudam muito a entender a resiliência da cavidade para lidar com determinado aspecto ambiental. Então, eu concordo que a gente precisa avançar nessa discussão, não é só porque tem pó que aí é o problema. Não, ele pode gerar problema, e a gente tem que acompanhar. Ok, vamos para a última pergunta agora. É bom que várias perguntas estão sendo respondidas dentro do próprio chat. Bom, a Bárbara Alves de Oliveira, a medida de compensação para cavernas em formações ferríferas é a mesma adotada para cavernas em ambientes calcários? Normalmente, cavidades em formação ferrífera têm que ser compensadas 2:1 em litologia ferrífera também. E a calcária em litologia calcária. E o ideal é que as compensações sejam feitas em mesma litologia, mas o critério é o mesmo. Se a caverna for de alta relevância, a gente tem que preservar 2 cavernas de alta relevância para uma, né? E se for média, não exige, né, são financiamentos, né, de medidas para proteção de cavernas. E se for de baixa relevância, não há necessidade de compensação espeleológica, apesar de haver necessidade de autorização do órgão ambiental. Ok, pessoal, muito obrigado, muito bom. Foi possível responder a maioria das perguntas. E, portanto, agora a gente vai para a última palestra, sobre monitoramento espeleológico. Gostaria de convidar a Carla Nobre e o André Souza. Por favor. Então, gente, a gente vai entrar na última apresentação, né, que é sobre o monitoramento espeleológico. Monitoramento, na verdade, é um mundo à parte dentro do licenciamento, né? A gente poderia fazer um curso só sobre o monitoramento espeleológico. Então, aqui nessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre as premissas e vamos comentar de forma bem superficial todos os programas de monitoramento que a gente tem. Então, a primeira pergunta, o que é monitorar uma caverna? Né? O monitoramento, ele é um acompanhamento para a gente checar se os impactos potenciais que foram previstos, né, nas etapas anteriores, eles estão acontecendo nas cavidades. Então, é fundamental para a gente saber se as medidas de mitigação, se os planos de controle estão funcionando. Então, basicamente, o monitoramento é a única forma que a gente tem para ver se o que foi previsto, né, está acontecendo.
Eu acho que um outro ponto também da importância do monitoramento tem muito a ver com aquela pergunta que foi feita pelo Rafael anteriormente, né? A cavidade, quando a gente vai estudar, a gente está fazendo um recorte momentâneo daquele sistema que, como eu disse, ele tem uma escala de evolução temporal diferente, né? Então, nesse sentido, o monitoramento ele também contribui para a gente conhecer melhor os processos que estão atuando ali na cavidade. Então, ele é fundamental para isso. Uma outra pergunta que se coloca nessa etapa inicial é se todas as cavidades necessitam de monitoramento. Essa é uma questão chave para a gente entender a questão do monitoramento. Então, assim, não, definitivamente não. O que vai comandar a escolha do universo amostral vai ser a avaliação de impacto ambiental. Então, teve até uma pergunta do Maurício no chat, falando exatamente sobre a questão dos impactos, dos impactos pela própria visitação, né? Então, quando a gente está falando de monitoramento, a gente tem que ter algumas premissas bem estabelecidas para que isso não aconteça, para a gente tentar diminuir a questão do impacto causado pelas atividades de monitoramento. Então, para a gente selecionar esse universo, realmente todos esses parâmetros têm que ser avaliados. Então, assim, às vezes tem muito essa ideia de se eu monitoro todas as cavernas, eu estou protegendo o patrimônio espeleológico. Isso não é verdade, né? Então, principalmente pela questão do impacto gerado pela atividade do monitoramento, né, em si. Bom, então, para a gente tentar minimizar isso, a gente tem algumas premissas básicas para o monitoramento. O primeiro é ter uma pergunta básica, isso é fundamental. O que eu quero monitorar e o que eu espero encontrar desse monitoramento, né, ao longo do tempo. Tem a questão do background também, que é muito importante. Eu tenho que ter uma ideia de como funciona essa caverna antes da instalação do empreendimento, por exemplo. Então, sem isso, eu não consigo diferenciar, né, o que é natural, ou seja, iria acontecer realmente na caverna, ou se aquilo tem alguma relação com o empreendimento que foi instalado ali. Outro ponto, outra premissa que também foi muito comentado, é a questão da análise integrada. Então, a caverna ela não está sozinha, né, espacialmente, são vários elementos ali que contribuem para os processos que existem dentro da cavidade. Então, todos os programas eles têm que ter essa análise integrada para a gente tentar desvendar essa pergunta básica. E, por último, um plano de controle. Então, desde o início, desde quando eu começar a pensar no monitoramento, eu tenho que pensar o seguinte, se eu estou monitorando a caverna e eu identifico o impacto ambiental, o que eu vou fazer? Né? O que eu tenho que fazer para parar, para cessar aquele impacto? Então, isso também tem que estar previsto logo lá no início. Bom, então, como foi comentado, a avaliação de impacto ambiental é que vai, né, falar quais que são os programas de monitoramento que eu vou utilizar, e aí também a metodologia, a frequência, a periodicidade também vai depender de caso a caso, né? Isso tudo vai estar lá no plano de monitoramento. O plano de monitoramento, então, vai trazer quais são os programas de monitoramento para cada área, né? A metodologia, ela é muito variável, assim, ela muda muito, então, às vezes, a gente não consegue replicar uma metodologia de uma área em outra, sempre a gente tem que adaptar tudo isso para responder aquela pergunta inicial lá que a gente fez. Bom, então, rapidamente aqui, a gente vai depois entrar em detalhe em cada um deles. Então, a gente tem o programa de integridade física, associado ao mapeamento geoestrutural, o fotográfico, o uso do solo, hidrogeológico, climático, material particulado, dinâmica erosiva e hidrossedimentar, sismográfico, MSS, recursos tróficos e monitoramento faunístico. Eu preciso adotar todos esses tipos de monitoramento numa mesma caverna? Não. Como a Tati frisou bem na apresentação dela, isso vai depender muito da vulnerabilidade, dos tipos de aspectos gerados pelo meu empreendimento. Então, tudo isso vai ser colocado na avaliação de impacto ambiental. Bom, a integridade física,
ela visa acompanhar a manutenção da integridade física da caverna, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que as cavernas elas podem ter fragilidades diferentes. Então, eu estou em uma caverna, eu tenho um trecho dessa caverna, uma parte que eu tenho uma fratura aberta, eu tenho uma interseção de várias famílias de fratura. Estruturalmente, né, em relação à geomecânica, aquela ali é um ponto de fragilidade. Então, o mapeamento geoestrutural ele serve para isso, para mapear todas essas estruturas, classificar, né, em termos geomecânicos, o maciço e estabelecer essas zonas de fragilidade. Então, essas zonas, ela vai direcionar nosso olhar para as próximas visitas periódicas. Então, a gente espera que, se acontecer algum tipo de alteração relacionado à parte da integridade física, e essas zonas mais frágeis, elas vão sofrer, a gente espera, né, que aconteça algum tipo de alteração nessas zonas mais frágeis de forma mais rápida. Então, basicamente, de integridade física é isso. A gente usa o mapeamento geoestrutural para analisar essas zonas e depois faz essas visitas periódicas para essa checagem, ver se aconteceu alguma coisa em relação à estrutura da caverna. O fotográfico, por sua vez, ele consiste em uma repetição de imagens, né, o mesmo enquadramento em um trecho da caverna, né, em uma parte da caverna, ao longo do tempo. Como que a gente faz para replicar a mesma foto no mesmo lugar? Então, a gente vai ter uma foto do mesmo lugar hoje e uma foto do mesmo lugar, sei lá, há um ano atrás. Então, baseado na comparação dessas duas fotos, eu posso fazer uma interpretação ali do que foi alterado, né? E aí depois, baseado nos outros tipos de monitoramento, nas outras informações que eu tenho, eu posso procurar ali o que gerou aquele tipo de alteração. Então, para a gente conseguir fazer a foto do mesmo jeito, a gente usa o método da fotografia com registro angular. Então, a gente estabelece estações, né, de fotos na cavidade, a gente coloca o tripé nessas estações, e aí tem todo um controle em relação à altura do tripé, os ângulos, horizontal e vertical, e assim a gente consegue replicar essas fotos. Bom, o hidrogeológico, ele é fundamental em cavidades que apresentam conectividade com sistemas aquíferos, né? E às vezes, essa conectividade, ela não é tão direta assim, né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer alguns estudos mais específicos, principalmente quando a gente está considerando o tipo de aquífero, né? O aquífero fissural, o aquífero kárstico, né? Então, nesses aquíferos, a gente tem a circulação de água muito relacionado com a questão do arranjo estrutural, né? A questão das dimensões da fratura, da conectividade entre essas fraturas. Então, às vezes, é necessário fazer estudos mais aprofundados para a gente descobrir melhor essa conectividade. E aí o mais conhecido é usar os traçadores, né, corantes. Na foto aí é um exemplo de um tipo de traçador corante, mas assim, existem várias formas de você fazer um ensaio de conectividade. O traçador é apenas um deles. E aí, às vezes, também a gente tem que avaliar em termos quantitativos, então a gente faz um monitoramento em relação à vazão, em relação à medição do nível de água, e de qualidade também, né? Quando a gente tem algum aspecto que pode alterar a questão da qualidade da água, isso pode afetar a cavidade de alguma forma. E aí, como a gente sempre está batendo nessa tecla, requer uma análise integrada, né? Tanto da parte da pluviometria, do monitoramento de poços que existem no entorno, piezômetros, lagoas. Então, essa análise integrada para o monitoramento hidrogeológico é fundamental.